Sejam bem-vindos à nossa live semanal sobre cirurgia plástica. Meu nome é Eduardo Favarin. Eu sou a Júnia Favarin. Nós temos uma clínica na cidade de Criciúma e temos 16 anos de atividade profissional como cirurgiões plásticos. Então, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que já faz um tempo a gente falava muito, a gente começou a falar muito sobre outros assuntos e a gente esqueceu, que é sobre lipoaspiração e os benefícios do enxerto de gordura, que tem N formas da gente usar para melhorar os resultados dos pacientes. E a gente vai falar um pouquinho de como é a nossa prática dentro da lipoaspiração. Às vezes a gente só se dá conta de como a gente mudou a forma como a gente faz essa cirurgia a hora que a gente começa a conversar com alguns colegas. Essa semana uma representante do One Step, né, que é um tipo de lipo-laser, foi me visitar no consultório. Eu falei para ela, moça, eu vendi o meu já fazia uns 3 anos. Mas eu acho legal. E eles deram uma repaginada na tecnologia e eles estão vendendo agora com um kit para fazer cirurgia reparadora. Eles estão com uma outra pegada. Mas enfim, a gente vai falar sobre lipoaspiração estética, para quem nós indicamos, como nós fazemos e o que esperar de resultados. Então vamos começar pela primeira pergunta que não quer calar. Então, para quem que nós indicamos a lipoaspiração? A lipoaspiração é indicada para a retirada, de bolsões de gordura localizada em pacientes que estão no seu peso ideal ou próximo ao seu peso ideal. Pacientes que têm bons hábitos de vida, se alimentam bem e praticam atividade física. Então, as áreas que é possível retirar a gordura é bem ampla no corpo humano, né? De cima para baixo, pode ser feito da papada, pode ser feito nos braços, pode ser feito nas mamas, no tórax, pode ser feito no abdômen, nas costas, no dorso como um todo, nos flancos, para acentuar a cintura, e nos membros inferiores de uma forma geral, nos culotes, interno de coxa, interno de joelhos, pernas como um todo, quando falamos em lipedema, que é uma variaçãozinha, da lipoaspiração. O bumbum é muito manipulado, é muito trabalhado com a lipoaspiração e lipoenxertia, Todos esses lugares que a gente retira a gordura, são passíveis aceitam também a gordura. Então a gente pode enxertar gordura em outra gama de locais no corpo humano gigantesca. Hoje... Mas vamos falar sobre o enxerto depois. Vamos por etapas. Então, isso é uma coisa bem importante que você mencionou por último, que eu lembro que até uns 4 anos atrás as pacientes me perguntavam se lipoaspiração afinava a coxa. E eu falava que não, que a lipoaspiração era uma cirurgia que a gente usava para tornear a coxa. A gente tirava as bolinhas, mas o diâmetro da coxa que ela tinha ia ficar basicamente o mesmo, só que ela ia encaixar melhor dentro da roupa. E isso foi uma grande mudança de paradigma quando a gente começou a entender como melhorar o lipedema das pacientes e como utilizar a ferramenta da lipoaspiração para ajudar essas pacientes com as queixas que elas tinham. Parece uma coisa boba, até meio supérflua, mas tem muita gente, por exemplo, que não gosta de colocar saia ou que não consegue usar uma bota porque a perna é muito grossa, porque a coxa é muito larga. Então, isso foi uma coisa que mudou com essa experiência, que os cirurgiões plásticos foram ganhando nessa área do lipedema. E isso só foi possível por causa do advento da lipoaspiração. Então, eu não conheço ninguém que faz lipedema e que não usa algum tipo de tecnologia. Todos os cirurgiões plásticos que trabalham com lipoaspiração de membro, e quando a gente fala de membro, é a circunferência inteira, então você realmente tem um afinamento do membro. Tem um cirurgião plástico de Madrid, que é o Drugos. Eu acho que ele é o grande divulgador dessa técnica do lipedema no mundo. E a maioria dos cirurgiões plásticos segue a escola do Drugos, E nós também. Então a gente faz essa lipoaspiração circunferencial e é lógico, para você ter regularidade do retalho, porque é uma área que qualquer irregularidade fica parecendo uma celulite, para você não ter muita flacidez de pele residual, a gente aplica uma tecnologia. E aí cada cirurgião plástico criou a sua rotina de tecnologias. Então a gente usa sempre uma tecnologia de retração.
A gente tem preferência pelo Renuvium na perna e uma tecnologia para emulsificação da gordura. E a gente tem preferência pela lipoultrassônica, que é o Vaser, né? Então isso foi uma coisa bem interessante que você mencionou, que a gente hoje, né, em 2023, a gente pode dizer, hoje a gente consegue afinar a perna, de você passar uma fita métrica e ver que a perna está mais fina, que era uma coisa que a gente não oferecia para as pacientes há alguns anos, né? Muito bem. E agora eu diria que a lipoaspiração evoluiu muito em 2 aspectos. Nas técnicas, e aí falamos de lipoaspiração de definição, pode ser com os vários graus, né? Exatamente, pode ser baixa definição, média ou alta definição. E também nas tecnologias. Tecnologias que ajudam a retirar a gordura, que é o caso do vibrolipoaspirador. Tecnologia que emulsifica a gordura, aí torna a lipoaspiração mais homogênea e diminui o sangramento, que é o Vaser. E as tecnologias de retração de pele, que são 2, o Renuvium e o BodyTite. Isso mudou completamente, né? Reinventou, eu diria, a lipoaspiração, né? A lipoaspiração é outra cirurgia hoje comparado a 7, 8 anos atrás, né? Uhum. E existem outras tecnologias ainda que estão entrando, o laser, né, que está sendo repaginado no mercado, e o argônio, que é uma tecnologia que veio para concorrer com o Renuvium e com o BodyTite, que também é um plasma, só que o que muda é o gás, né? Um é o argônio, o outro é o hélio. E eu até andei dando uma olhada no argônio, né? Porque eu adoro uma novidade. Eu até dando uma olhada, eu achei ele um pouco agressivo no início. A gente tem que aprender os protocolos dele. Eu só não vi ainda a vantagem em relação ao Renuvium. Tirando o custo da ponteira, eu não vi nenhuma vantagem. Mas enfim, nós estamos antenados. A gente está sempre observando a movimentação do mercado. A gente está sempre observando o que está acontecendo. E vocês podem ter certeza, se a gente colocar em prática, porque nós consideramos que ela agrega e que ela é segura. Então, são 2 coisas que a gente tem sempre o cuidado de fazer, né? Sim. E então, vamos passar para a segunda pergunta clássica da lipoaspiração, né? Quais são as técnicas de lipoaspiração que existem disponíveis no mercado hoje? As técnicas de lipoaspiração, eu diria, começaria pelas lipoaspirações de definição, onde a gente procura mimetizar, simular, deixar evidente a musculatura que está abaixo da gordura. Então a gente lipoaspira mais em alguns locais, criando negativos, né, criando sombras e deixando outras áreas com luzes. É o que seria uma anatomia de superfície, os músculos evidentes, para que ninguém fique, né, uma tábua, fique totalmente reta, né? É claro que pacientes que já têm um tono muscular bom, que fazem atividade física, quando a gente retira a gordura, essa musculatura está lá embaixo, escondida, e ela fica evidente. Então ajuda muito quem tem um tônus muscular, né, quem pratica atividade física. E aí pode ser mais marcado ou menos marcado, e aí os graus de definição. Outra técnica interessantíssima são os enxertos de gordura dentro do músculo. Falamos depois? Que você sempre volta para o enxerto. Mas então, como o Eduardo falou, a gente tem a lipo de baixa definição ou sem definição, que é a lipo tradicional, que é o que a gente faz basicamente no lipedema e quando a gente quer só realmente afinar. A média definição, que é a nossa preferência, né? A gente adora a média, porque a média ela se encaixa na maior parte do nosso público, que são mulheres na faixa etária dos 30, 40 anos, que já tiveram uma gestação, elas têm um bom corpo, mas elas não são atletas, elas têm uma massa muscular ok. Então essa é a paciente da média definição. E não é o nosso público, mas existe a alta definição e a ultra alta definição, né? Que basicamente é a marcação muscular que você pode fazer um pouco mais ou um pouco menos. E aí vai muito do gosto do cirurgião, do biotipo do paciente, da expectativa do paciente. E principalmente, todas as cirurgias, né, todas as lipoaspirações de definição, elas são paciente dependente. Elas dependem um pouco da tecnologia, mas elas dependem fundamentalmente da anatomia do paciente. Ou seja, é um casamento, ela é uma parceria. O cirurgião faz a técnica, mas o paciente tem que ter a anatomia para aparecer.
E aí entram, né, justamente, a gente sempre tenta dar uma ajudinha para os pacientes. Entra o que o Eduardo mencionou sobre os enxertos de gordura, que atualmente a gente tem feito com o auxílio de um ultrassom, para poder enxergar o grupo muscular, para enxergar que se a gente está injetando a gordura no lugar certo, né? E a gente injeta a gordura em praticamente qualquer grupo muscular que a gente quiser, para realçar a musculatura que o paciente já tem, para melhorar. Você falou do trofismo, né? Sim, para melhorar o trofismo da musculatura, por causa do efeito de regeneração. Então, essa é uma ferramenta, principalmente os cirurgiões plásticos mais jovens, eles divulgam muito essas técnicas de lipoenxertia muscular, como o U-Graft, o Raft, que são técnicas que vieram de fora do Brasil, principalmente aqui da América Latina, né? O pessoal da Colômbia, do Panamá, foram eles que começaram a divulgar. No início tiveram algumas intercorrências, porque elas eram feitas não do jeito como elas são feitas hoje, mas com o auxílio de um ultrassom, elas são muito seguras, né? Acredito que é uma tendência de evolução da técnica, e as técnicas elas vão evoluindo e vão se sedimentando dentro do mercado. Então a gente enxerta gordura em braço, em coxa, em costas, em bumbum, em peitoral, enfim, a gente consegue literalmente redesenhar o corpo do paciente. E aí, lógico, cabe ao bom senso de cada um de nós, né? E saber qual é o limite que a gente deve ir em cada paciente, porque, pelo menos na minha opinião, não faz sentido eu querer fazer tudo isso numa mulher de 45 anos que não faz atividade física. Então, a gente tem que ter a técnica certa, a ferramenta certa para o paciente certo. Concorda, né? Concordo. O maior inimigo da lipoaspiração, eu diria que existem dois grandes inimigos da lipoaspiração, da cirurgia de lipoaspiração. Uma delas é a flacidez de pele, né, que a tendência da lipoaspiração é aumentar a flacidez de pele. Então, pacientes que não têm nenhuma flacidez de pele, não há problema. A pele é de boa qualidade, paciente jovem. Quando retiramos a gordura, essa pele retrai, né, vai, se acomoda, retrai e não fica flacidez. Se existe uma certa flacidez, uma flacidez leve ou moderada, aí que mora o perigo. Porque a lipoaspiração pode retirar a gordura sem problema, mas acentuar essa flacidez. Porque a pele sobra, né? Porque a pele sobra. E é claro que na flacidez de pele severa ninguém vai indicar uma lipoaspiração, né? Então aí entra as tecnologias, né? O Renuvium e o BodyTite. Outra inimiga da lipoaspiração são os maus hábitos de vida. Frequentemente as pacientes se perguntam: mas doutor, e se eu ganhar peso, o que acontecerá? E a minha resposta sempre é a mesma: você não vai ganhar peso, você não pode, tire isso da cabeça, de jeito nenhum. Tem uma balança no banheiro, se pese todo dia, faça academia, procure nutricionista. Então, até para valer a pena o investimento, para manter né? o resultado. Isso, para você poder fazer o seu resultado durar o máximo de tempo possível. Imagine que você está numa caminhada rumo a um pico, a um ponto de que tem uma ótima visão da cidade, um local que você sempre quis estar, e você pode chegar lá, mas o ideal é que você se mantenha lá. Então, nós somos parte de um todo, mas não somos as únicas coisas que você vai precisar. A cirurgia plástica é apenas uma ferramenta. Isso é bem legal da gente comentar, né? Porque as pessoas, elas veem... É muito comum no Instagram, né? O pessoal fazer aquelas poses e fazer foto e tudo. É legal, é bonitinho. E os cirurgiões fazem foto de centro cirúrgico com aquele monte de óleo na barriga das pacientes, que fica aquele brilhinho bonito. Mas a gente tem que ser bem realista, porque é importante que quando o paciente vai fazer, é uma cirurgia, é um procedimento, você vai ter roxo, você vai ter hematoma, vai fazer drenagem, você vai ter um investimento financeiro. Então, tudo isso tem que se justificar, não pode, na nossa opinião, não pode ser uma coisa fugaz, é uma coisa que é para durar muito tempo. Então, até para você ficar feliz com o seu resultado, é importante que você tenha consciência disso tudo, né? Eu acho que é bom que a gente sempre fale da realidade, porque o sonho, o Instagram já vende. Fiz um explante, deu retração, vou ter que fazer uma nova enxertia. Então, sim, às vezes acontece quando você tem muito pouca mama e teve alguma área da sua mama que ficou muito adelgaçada, né? Muito fina. E às vezes faz a retração, tem que enxertar a gordura de novo.
Eu vou pegar o gancho do comentário da Melissa e vou explicar uma coisa para vocês. Quer explicar o que é explante, amor? Que aí eu vou falar o que eu tinha para falar. Sim, explante é quando uma paciente que colocou prótese de mama no passado não quer mais a prótese. E aí o cirurgião plástico retira a prótese e retira a cápsula que envolve a prótese de silicone. É normal o organismo fazer uma cápsula ao redor do corpo estranho que é a prótese. Então o explante é a cirurgia que retira a prótese, essa cápsula, e claro, nos casos em que a mama está caída, a areola e o mamilo estão posicionados abaixo do seu ponto ideal, isso é corrigido, né, através de uma mastopexia. Geralmente, o explante é associado com lipoenxertia, com enxertia de gordura, né, a gordura é retirada do corpo da paciente e é enxertado na mama para repor esse volume que se perdeu, né, que era a prótese de silicone. Uhum. E uma coisa que tem que ficar muito clara, né, para todas as pacientes que fazem explante, é que explante não é cirurgia estética. É uma cirurgia que é um limbo entre a reparadora e a estética, mas ela não é uma cirurgia estética. Você não tem como exigir um resultado estético. A gente vai dar o melhor resultado possível. Só que a gente depende muito de como a mama fica depois da retirada do implante. Tem paciente que é mais fácil de deixar com um formato bonito, porque ainda tem um pouco de mama, e tem pacientes que quando você tira o implante, né, praticamente a paciente não tem mais mama, a mama tá super fina, e aí realmente a gente já deixa programado que você vai precisar de 1, 2, às vezes 3 sessões de lipoenxertia, porque vai chegar uma hora que a gente não tem mais onde enxertar a gordura. E olha que a gente enxerta a gordura em vários planos, dentro do músculo, por cima da fáscia, no subcutâneo, então a gente vai fazendo camadas de gordura. Só que você tem que ter uma área receptora para a gente poder colocar essa gordura, senão ela vira uma bolinha, vira um cisto depois. A gordura ela não pega, porque foi colocada em excesso. Então, como a maioria das nossas pacientes de explante acabam escolhendo fazer o explante, elas não têm nenhum problema de saúde, não têm nenhum problema na prótese, mas simplesmente elas não querem mais a prótese. A gente tem que deixar isso muito bem explicado, que não tem como você ter certeza de que vai ficar com o colo marcado ou não. Não é isso que a gente discute, né, nas cirurgias de explante, a gente discute outros detalhes. Eu tenho coxa grossa e tenho lipedema. Então, o que você tem que saber? Isso tem jeito, tem como você melhorar, não tem cura, isso é outra coisa também bem importante. O lipedema ele é um processo inflamatório da gordura que acontece em determinadas áreas do corpo. Geralmente é membro. O local mais comum é quadril e coxa, mas pode acontecer no braço, na panturrilha, mas é membro. E o fato de você ter essa tendência a ter o lipedema é igual você ser alérgico, você vai ter lipedema para o resto da vida. Só que quando a gente faz a cirurgia, a gente diminui o número de células que você tem para causar o sintoma. O principal sintoma é a dor. Então, você vai ter uma melhora dos sintomas, você vai ter um ganho estético, mas você tem que saber que isso é constitucional, né? As célulazinhas, elas têm uma tendência a ter o processo inflamatório, aumentar de volume, ficar inchadas, enfim, tá? Mas tem jeito e a gente tem como melhorar. Vamos falar um pouco então da recuperação da lipoaspiração. É uma boa. Então, a cirurgia de lipoaspiração, ela, dependendo da área corporal que nós atuamos, ela pode ser uma pequena lipoaspiração, que a gente chama de mini lipo, quando é uma área corporal só. É uma lipoaspiração mais extensa, né, com várias áreas do corpo. O limite, geralmente, de lipoaspirado, de quantidade que a gente retira de gordura é 5 a 7% do peso corporal. Então, imagine uma paciente de 60 quilos, 7%, 4,2 litros de gordura. Nessas pacientes que fazem essas lipoaspirações maiores, elas costumam dormir no hospital uma noite e recebem alta no dia seguinte. No final da cirurgia, nós colocamos o taping, é um fisioterapeuta nosso que coloca, e a malha pós-operatória. Quando fizemos as lipos de definição, a gente costuma colocar pequenas canaletas de um material assim emborrachado, plástico, para marcar aquelas áreas, né, negativas. Bom, no dia seguinte as pacientes recebem alta e vão para casa. Lipoaspiração, o ponto bom da recuperação é que nós não limitamos nenhum tipo de movimento. Então, os pacientes podem andar retas, podem dormir de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo. Podem levantar o braço, tomar banho, no lavar dia o cabelo. Seguinte,
Sim, então em 5 ou 6 dias, 7 dias, elas, se estão bem, dirigem. Podem até no primeiro retorno, que é em 7 dias, voltarem dirigindo. E aí 7, 8 dias podem começar o trabalho, fazendo drenagem linfática, bastante drenagem linfática, né? E com 1 mês podem retomar a atividade física. Com 60 dias, retira-se as malhas. Cirurgia de lipoaspiração, principalmente nessas cirurgias de médio porte para frente, vamos lá, uma lipoaspiração que demore mais do que 2 horas, 2 horas e meia, a mais do que isso, nunca mais do que 5 horas, tá, gente? A gente tem que fazer prevenção para trombose e embolia pulmonar. Então, essas pacientes recebem injeçõezinhas que são feitas no braço, geralmente no braço, né, por 10, 12, 14 dias após a cirurgia, diariamente. Então, os pacientes fazem em casa, né, a enoxiparina, que é uma substância que afina o sangue e evita, né, essas complicações. Uhum. Acho que basicamente era isso, né? E, diferentemente do que muita gente pensa, você não fica roxa, parece que berinjela. Que era como ficava antigamente. Muita gente ainda tem aquela imagem da paciente que faz lipo, parece que ela foi atropelada por um caminhão. Hoje, o pós-operatório é extremamente tranquilo. E eu costumo dizer que a paciente, quando ela usa a tecnologia, ela vai ganhar um mês em 1 semana. Ela volta com 1 semana, parece que ela está com 1 mês de pós-operatório. Ela tem um leve edema, ela já está tendo a retração de pele, o contorno já está aparecendo. E é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com as pacientes nesse período, porque as tecnologias aceleram o aparecimento dos resultados e elas fazem com que... É como se a gente desse um booster no seu pós-operatório. Só que a gente tem que ter tempo de acompanhar você, para não fazer irregularidade, para não fazer dobra, para não fazer retração. Enfim, a gente tem que ter um cuidado redobrado com as pacientes. Olha só, a Lisete fez uma pergunta que eu achei muito interessante e eu quero responder. Olá, já li alguma coisa que a retração depois dos 40 não há tanto resultado. É verdade? Sim. Nós costumamos... Nós todos estamos envelhecendo. E o envelhecimento do ser humano, ele começa a partir dos 30 anos. Independente do que você faça, o seu órgão, o seu corpo vai começar a ficar mais velho. Então, o que todos nós que fazemos cirurgia com tecnologia observamos? Que a partir dos 40 anos, as pacientes elas não respondem tão bem às tecnologias, porque a pele envelheceu. Se a porque paciente, há menos colágeno. Há menos colágeno. Você tem menos coisa para retrair. Então, isso se faz ainda mais verdadeiro quando a gente fala de pacientes fumantes, de pacientes diabéticas, de pacientes ex-obesas. O ex-obeso é um paciente que, via de regra, independente da faixa etária, as tecnologias têm resultado muito pobre. E pacientes mais velhas, né, pacientes que têm áreas de estria, então, um paciente que teve uma gestação, tem um pouco de flacidez de pele, tem estria. A pele com estria, como ela teve a ruptura da sua integridade, ela também tende a retrair menos. Então, tudo isso é importante que as pacientes saibam. Alguém me perguntou em alguma dessas lives, né, quanto tempo dura o resultado do Renuvium? Isso é um ponto de interrogação e é a pergunta de $1 milhão, porque ninguém tem como responder isso. Vai depender do envelhecimento da pessoa, do cuidado que ela tem, da qualidade de pele, da genética, enfim. Alimentação. O que a gente garante é o resultado que você vai ter. E você vai ver esse resultado muito rápido, é coisa de 30 a 40 dias. A gente vai te dar um resultado e o que vai acontecer do ponto da curva para frente depende mais de você do que da nossa cirurgia, né? Da nossa técnica. Então isso é outra coisa que é bem importante. Eu particularmente não indico tecnologia para mulheres acima de 40 anos. Acho que você também não, né? Não. Até os 45, se a paciente faz atividade física. Aí tem as exceções. Sim, eu tenho indicado. Eu concordo com você. Mas somente são exceções. A gente tem um guia, né? Então, tem paciente de 30 que eu já contraindiquei Renuvium, porque eu achei que não ia funcionar e mandei ela fazer uma abdominoplastia. E teve paciente realmente de 45 que eu disse para ela, não faça abdômen, vamos tentar um Renuvium que eu acho que vai dar certo. Isso é verdade. Pode injetar gordura nas pernas? Sim. Com o auxílio de ultrassom. Tem uma técnica que tem bastante médico jovem divulgando aqui no Instagram, que é o VTV. O VTV é um enxerto de gordura no vasto lateral da perna, para criar aquele efeito de perna mais malhada, mais musculosa, né?
Então, quando a gente quer criar esse efeito do HD na perna, geralmente a gente desenha o triângulo em cima do joelho, a gente lipoaspira o joelho e o interno de coxa e a gente injeta a gordura na lateral. Isso é o VTV. E esses enxertos, geralmente a gente faz com o auxílio de um ultrassom, tá? A gente gosta, eu e Eduardo, a gente gosta muito de enxerto de gordura e quando a gente faz intramuscular, a gente faz sempre com o ultrassom. Ó, a Rosinei, boa tarde. Você recomenda o Renuvium até qual idade? 40 foi falado anos. Aí, né? 40 anos. Uhum. Doutor José Fábio, na Bolívia faz enxerto de gordura há 20 anos. Sim, na América Latina Legal. É um negócio bastante difundido. A gente sabe que tiveram algumas intercorrências, mas com a evolução das técnicas e o advento do ultrassom, elas foram bastante controladas. Mas é verdade. Enxerto de gordura é algo que está estabelecido mundialmente, né? Esta colocação de gordura, qual a durabilidade? Ótima pergunta. Vai, amor, que é sua. A gordura vai durar enquanto você durar. São suas células, seu tecido, né? Dura para sempre. Uhum. Uma parte da gordura no início não pega. Difícil de falar, mas talvez 80, 90, 70% pega. Uhum. E uma parte vai embora. Mas o que pegou, pegou. E é um tecido vivo, enxertado ali. E uma coisa que é interessante de vocês saberem é que assim, a gordura fica. O resultado, ele vai durar enquanto você segurar o seu envelhecimento. Nenhum resultado de cirurgia plástica dura para sempre. É importante também que vocês saibam, porque ninguém para o relógio do envelhecimento, todo mundo vai continuar envelhecendo. Por isso que a gente bate tanto na tecla dos pacientes manterem peso, terem bons hábitos de vida, fazer atividade física, não pegar sol, porque isso faz com que os seus resultados durem mais tempo. E a gente fica muito feliz de ver pacientes que operaram há 10, 15 anos voltarem com bons resultados ainda. Eu tenho várias. A gente está envelhecendo e as nossas pacientes envelhecem junto e elas voltam para fazer outra cirurgia, fazer a pálpebra, fazer o rosto, e a gente vê que a corporal que a gente fez continua bem. Eu fico muito feliz. Se eu fizer a lipoaspiração para tratar o lipedema, precisa fazer aquela cirurgia de pele da coxa? Ótima pergunta. Depende. Quer explicar? Depende da flacidez, que é a inimiga da lipoaspiração. Uhum. Se tiver uma flacidez leve a moderada, não, né? Usa-se Renuvium, o Body Tight. Se a flacidez é intensa, sim. E também assim, tem que sempre pensar, não sei qual é a sua idade, né? Mas vamos supor que você faz um lipedema, você tem uma coxa maior, agora com 30. Pode ser que com 50 você tenha necessidade de realmente fazer uma cirurgia dessas de tirar excesso de pele, porque o envelhecimento vai fazer com que a flacidez acentue com o passar do tempo. Então tudo isso a gente explica para as pacientes quando elas fazem consulta. E teve uma paciente sua que a gente vai fazer a ressecção já combinada com ela, né? Ela vai fazer a cirurgia em 2 etapas. Sim. Na primeira ela vai lipoaspirar para afinar o retalho e na segunda a gente vai fazer a ressecção de pele. Porque é uma perna muito grossa, é uma lipoaspiração realmente grande, então vamos deixar a ressecção de pele para um segundo momento. Que é 6 meses depois. Para tornar a cirurgia mais segura, né? Mais segura. Ó, Cibele, enxerto de gordura no rosto, em média, quantos ml é aplicado para rostos flácidos? Essa aí deixa comigo. Então, Cibele, primeira coisa, rosto flácido precisa de cirurgia, tá? A gente complementa com enxerto de gordura, mas você vai ter um resultado pobre se você não tirar o excesso de pele. A gordura, assim como as próteses de mama, elas não tratam flacidez, elas melhoram o contorno, elas volumizam as áreas que o tempo foi atrofiando, mas elas não resolvem flacidez. Se você tentar compensar a flacidez aumentando o volume, ou seja, tentar levantar uma mama botando uma prótese de meio litro, ou tentar resolver a flacidez de pele botando 30 ml de preenchedor, você vai ter aquelas deformidades e aquelas complicações que a gente vê por aí na internet. Então, cada ferramenta, cada técnica tem o seu objetivo e tem a sua indicação. Então, essa é a primeira coisa, a gente não dá jeitinho, a gente faz o que tem que ser feito. Dito isso, a gordura ela é fantástica. Em média, quando a gente vai fazer gordura num full face, em que a gente faz fronte, supercílio, têmpora, olho, sulco, canto de boca, queixo, ângulo de mandíbula, a gente coloca entre 25 e 30 ml de gordura, tá? Então a gente coleta a gordura, geralmente do abdômen, a gente prepara e a gente faz a injeção da gordura.
Essa gordura geralmente é microfat e nanofat. E nanofat. Hoje eu expliquei isso para uma paciente. Fale sobre enxerto de gordura no rosto, em quais áreas do rosto pode ser colocada a gordura. Então, Jane, ela pode ser colocada em praticamente qualquer área do rosto. Antes eu tinha falado, né? Fronte, supercílio, têmpora, região dos olhos, sulco, canto de boca, queixo, ângulo de mandíbula. A gente pode injetar gordura onde a gente quiser. Malar, amor. O malar também, a gente pode aumentar a maçãzinha do rosto. Então é mais fácil dizer onde a gente não pode injetar, mas o rosto a gente pode injetar praticamente em qualquer Aceita área. muito bem. E a gente injeta. E onde a gente não injeta a gordura para volumizar, a gente injeta para tratar a pele, para tratar a qualidade de pele, que é o nanofat. Então a gente faz o rosto inteiro. Eu tenho tido bastante paciente procurando só pela lipoenxertia. Pacientes assim na faixa etária dos 40 anos. A Rosa Lopes mora em Curitiba. É tranquilo para eu ir fazer a cirurgia e voltar para Curitiba? Sim, bem tranquilo. Curitiba dá 5, 6 horas 5, 6 horas de carro. Você só não vai voltar no mesmo dia da sua cirurgia. Aí você se programa para vir um dia antes e ficar aqui até um dia depois da cirurgia. Depois a gente te libera para você voltar para casa de carro. A gente só não libera no dia seguinte paciente que tem que subir em avião. Agora, quando é de carro, não tem problema. Vai tomando anticoagulante, bem tranquilo. Tem como aumentar bumbum sem colocar prótese? Com certeza, né? Com a lipoenxertia consegue-se resultados fantásticos. Equipara-se, né, a prótese. Tanto quanto. Isso é a evolução da técnica. A gente não conseguia isso, né? Não. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente não conseguia. E isso é possível graças à lipoenxertia vibratória expansiva. A gente usa o próprio aparelho de lipoaspiração para fazer o enxerto de gordura. E ele consegue acomodar melhor a gordura e consegue que a gente coloque um volume maior de gordura. Por isso que a gente consegue esse aumento de volume assim bem, bem importante. E tudo no subcutâneo, né? Bumbum é uma das áreas que a gente não coloca gordura dentro do músculo, nem com ultrassom a gente coloca. Tá? Nós não consideramos seguro isso. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Vocês fazem a diferença, né, nas lives, as perguntas, é muito interessante. Obrigado pelos elogios. Obrigada pelas pacientes que estão aqui, né? Tem paciente que já operou e continua assistindo a live aqui. A gente Tem paciente que vai operar essa semana, inclusive. E nos vemos na semana que vem com um novo assunto, né? Todos estão convidados para participar na semana que vem. Uma boa semana a todos. Gente, uma boa semana e até domingo que vem. Tchau!